Veja a seguir quais são os 12 pratos mais estranhos do mundo. Tarântulas fritas. Esse é um dos pratos tradicionais do Camboja. As tarântulas fritas são uma comida de rua, popular principalmente na cidade de Skom. As aranhas são criadas em buracos no solo em aldeias da região e são capturadas quando atingem a idade adulta para serem fritas no óleo quente. Por isso, esse é um alimento bem crocante. Isso transformou a culinária local, já que sua venda não atrai apenas os moradores locais, mas também muitos turistas curiosos em apreciar essa iguaria. Hakau. Hakau significa tubarão podre em islandês, e o prato é exatamente o que o nome já indica. A iguaria tradicional da cultura da Islândia é preparada com a carne do tubarão da Groenlândia, que é venenoso se consumido fresco. Os islandeses cortam o animal em pedaços e o enterram até apodrecer, o que leva entre 6 a 12 semanas. Quando retirada, a carne já está em estágio de decomposição. Depois, a carne é pendurada para secar entre 2 ou 4 semanas para finalmente ser preparada para o consumo. Ou pode ser comida crua com cachaça. Ovo centenário. Apesar de ser um prato japonês, ele é muito comum na China. O ovo centenário é uma iguaria da culinária japonesa produzida a partir do ovo de pata, galinha ou gansa. O ovo é colocado em uma mistura de argila, cinza, sal e amido de arroz e em seguida é maturado durante semanas ou meses até finalmente estar pronto para o consumo. O interior do alimento ganha um aspecto completamente diferente do que estamos acostumados a ver, pois fica escuro e com um cheiro muito forte. Vinho de cobra. Este vinho do Vietnã é processado pela fermentação de uma cobra ou escorpião morto em uma garrafa cheia de licor de vinho de arroz ou álcool de grãos. Isso porque o veneno da cobra é desativado quando entra em contato com o etanol. A importação desse vinho é ilegal em muitos países, porque as cobras utilizadas estão na lista de espécies ameaçadas de extinção. Então, os melhores vinhos de cobra podem ser encontrados online e custam uns $100 em média. Olhos de atum. O Japão é bastante conhecido por consumir bastantes frutos e peixes do mar, em especial o atum, sendo que desse peixe nem mesmo os olhos escapam do cardápio. É comum encontrá-los em supermercados de algumas regiões do país e podem ser preparados fritos, cozidos ou até mesmo crus. Embora seja muito exótico para nós, o ingrediente é bastante comum na mesa japonesa e dizem ter um gosto próximo ao gosto das lulas. Sopa de cachorros. Vindo da Coreia do Sul, sul da China e Hong Kong, certamente essa é uma das comidas mais estranhas e a que mais gera polêmica no Ocidente. Isso porque, além de não comermos cachorros, esses são considerados animais domésticos e quase da família. Contudo, entre os coreanos, por exemplo, os cães são considerados muito energéticos. A sopa é preparada com carne de cachorros, legumes e especiarias. Em alguns países, a venda de cães para alimentação já foi proibida, mas como há pouca fiscalização, as pessoas continuam se alimentando desses animais. Carne de canguru. Além de serem símbolo da Austrália, os cangurus também são um prato típico do país. Acredita-se que esses animais são fonte de alimento desde os povos nativos australianos, mas continuou sendo consumida até os dias de hoje. A carne de canguru é ingerida picada ou cozida no vapor, ou preparada em sopas e até mesmo o rabo do animal é utilizado. No mais, a iguaria é tão popular que é vendida em cerca de 1000 lugares na Austrália, desde pizzarias até hotéis. Caju Mazu. Caju Mazu significa queijo podre em sardo, língua falada na região da Sardenha, na Itália, onde esse prato surgiu. Ele é produzido a partir do leite de ovelha, mas o que dá a sua principal característica é o uso de larvas vivas de moscas. As larvas fazem com que o queijo alcance um nível avançado de fermentação e se alimentam do queijo até ele ficar em um estado avançado de decomposição.
O pior é que tem pessoas que comem até com as larvas e, por ser perigoso, o consumo desse queijo é proibido em muitos países. Ovos de meninos virgens. Bastante comum no leste da China, os ovos de meninos virgens dão muito o que falar. O petisco tradicional encontrado com relativa facilidade nas ruas é preparado a partir da urina de crianças, preferencialmente menores de 10 anos. Os ovos são cozidos no líquido coletado dos sanitários das escolas primárias. Acredita-se que o alimento faz bem à saúde porque as crianças são pessoas mais puras que os adultos. Balut. O prato bastante comum nas Filipinas nada mais é do que ovos de pato cozidos, mas não se trata de ovos comuns. Eles possuem embriões do animal bastante desenvolvidos em seu interior. Os ovos são colocados para chocar e são cozidos quando os embriões estão prestes a nascer, podendo sentir até os nervos do animal quando está sendo ingerido. Além do pato, que é o mais comum, ovos de outras aves também podem ser usados e esse prato é popular por ser uma ótima fonte de nutrientes. Cascavel. De todas as comidas estranhas dessa lista, talvez essa seja a mais específica. Isso porque ela foi criada para ser servida em um festival de cidade no estado do Texas, nos Estados Unidos. Além de inusitado, esse alimento é difícil de preparar. Em primeiro lugar, é preciso obter uma cascavel e decapitá-la. Depois, é necessário tirar a pele do animal e colocá-lo para secar por cerca de 1 hora. Depois de seca, a cobra é cortada e frita, além de ser servida com molho. Este festival conta até mesmo com uma competição de quem come mais carne de cascavel. Morcego frito. Esse é um prato do Vietnã, mas existem variações em diversos países do Oriente. Ele exige uma boa preparação. Normalmente a pelagem do morcego é queimada enquanto a cabeça e as asas são removidas. Além disso, a carne pode ser cortada em pedaços que serão cozidos ou fritos. Já os morcegos menores são grelhados e comidos inteiros, incluindo os pequenos ossos do esqueleto do animal. Além disso, para disfarçar o cheiro, que é bastante forte, é utilizado alho e molho apimentado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva e não perca os vídeos, pois toda semana estamos postando curiosidades aqui para você.